Nos anos 70, a máfia comandava o submundo criminoso das grandes cidades americanas, especialmente em Nova York, que era liderada pela notória organização criminosa das 5 famílias. Elas não apenas estavam envolvidas em atividades ilegais como drogas e apostas, como também comandavam empreendimentos legais como sindicatos, restaurantes, mercados de peixe e até mesmo centros de transporte. Com o crime chegando a níveis históricos, a imprensa passou a chamar Nova York de Cidade do Medo. Desesperados para derrubar as 5 famílias e acabar com a máfia, dezenas dos melhores agentes do FBI decidiram que algo tinha que ser feito. Mas, em vez de usar força bruta, foi uma série de palestras em Cornell que eventualmente os ajudaram a mandar 7 dos maiores mafiosos para a cadeia com uma pena de 100 anos cada. Mas como? Antes de poder entender isso, precisamos voltar até aqui, na Ilha Ellis, que abriu oficialmente no dia 1º de janeiro de 1892. Milhares de pessoas em situação de pobreza enchiam Nova York, fugindo da pobreza que assolava a Europa. Milhares de pessoas em situação de pobreza enchiam Nova York, fugindo da pobreza que assolava a Europa. Também conhecido como o padrinho da máfia americana. Mas ele não estava fugindo pelo mesmo motivo que seus compatriotas. A chegada de Morello no país foi interessante porque ele, na verdade, estava fugindo de uma acusação de assassinato na sua vila natal. E essa vila era Corleone, a mesma que seria usada em O Poderoso Chefão 7 décadas depois. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele percebeu que havia um mercado para o que a máfia já fazia lá na Itália. Derivada do adjetivo siciliano mafiuzzo, a palavra máfia pode ser traduzida como ousadia ou bravata, que também descreve como eles comandavam os negócios. A máfia italiana praticava extorsões até que bem simples. Eles se aproximavam de pequenos negócios e empresários e ofereciam proteção. Mas era também uma ameaça, porque se você não pagasse a proteção, eles acabavam com o seu negócio. E eles acabaram criando uma sociedade nos Estados Unidos que girava em torno da máfia. Um grupo de pessoas que se definia como uma família que controlava um certo território para ganhar dinheiro. Pouco depois de chegar, Morello forma o 107th Street Mob, que chega ao poder em East Harlem, no Bronx, depois de abordar lojas locais de imigrantes italianos com uma oferta que eles não podiam recusar. Eles ofereciam proteção, mas na verdade aquilo era só uma fachada para um esforço corrupto e violento de extorquir cada centavo daquelas pessoas que eram mais vulneráveis. A máfia de Morello também imprimia notas falsas de $5 na Sicília, contrabandeava para os Estados Unidos, matando qualquer um que tentasse impedi-los, e depois legalizava o dinheiro sujo através de lojas controladas por Morello, sendo assim pioneiros no que hoje conhecemos como lavagem de dinheiro. Em 1905, a 107th Street Mob ficou conhecida como a família Morello, a maior e mais influente organização criminosa siciliana da cidade de Nova York. Mas em pouco tempo, outras pessoas disputariam esse título, como a notória Five Points Gang da Baixa Manhattan. Composta em sua maioria por imigrantes italianos, ela era basicamente um campo de treinamento para mafiosos ainda em início de carreira, incluindo 2 baderneiros locais que foram recrutados ainda adolescentes, Al Capone e Charles Lucky Luciano. Ele ganhou esse apelido de Lucky, ou seja, sortudo, por 2 motivos. Primeiro, porque ele era um ótimo jogador de dados e sempre vencia. E também porque ele tinha sido preso mais de 25 vezes. Mas ele nunca chegou a cumprir pena, nunca dava em nada. Quando ele era adolescente, Luciano foi recrutado pela família Morello, que agora era comandada por Giuseppe Masseria, também conhecido como Joe the Boss, depois de Morello ser condenado a 25 anos de prisão por falsificação. E uma das primeiras decisões de Joe foi tornar Lucky seu capanga pessoal, uma decisão que voltaria para assombrá-lo. Mas a gente fala disso já já. Enquanto isso, depois de ser um guarda-costas da Five Points Gang, o jovem Al Capone de 20 anos se muda para Chicago em 1919. E você provavelmente conhece o resto. A proibição, contrabando e violência. Capone se torna um dos homens mais ricos da América. Quando o álcool se tornou ilegal na América durante a proibição, aquilo foi uma ótima oportunidade para a máfia.